Daniel, capítulo 3, versículo 13. A gente está falando esses domingos pela manhã sobre lições à porta da fornalha, né? Daniel, capítulo 3, versículo 13, só dando um contexto, né? Quando o rei Nabucodonosor, ele constrói uma gigante estátua de ouro e manda que todos aqueles que moravam no reino da Babilônia, em um certo momento do dia, quando os instrumentos tocavam a música em todo o reino, toda a província da Babilônia, todos tinham que se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor, porque aquele que não se prostrasse seria penalizado. E qual era a pena? Era realmente uma pena de morte. Então aqueles que não se prostrassem diante da estátua eram condenados à morte. Que morte era essa? Era uma morte com requinte de crueldade. Nabucodonosor tinha mandado construir uma fornalha imensa, e eles acendiam aquela fornalha, e quem não se prostrasse diante da estátua do rei era lançado na fornalha e queimado vivo. Mas aí acontece que em meio àquela ordem, e já era normal, fazia parte da sociedade da Babilônia, tocava a música, todos se prostravam diante da estátua do rei, era algo inerente à sociedade. O povo da Babilônia já se acostumava, já devia ter até costumes, né? O filho, quando saía de casa, a mãe devia perguntar assim: tá levando casaco? Tô levando casaco. Tá levando documento? Tô levando documento. Ó, quando tocar a música, se prostra, hein? Tá bom, mãe, pode deixar. Já estava ali na cultura, né, do povo babilônico. Então, a gente tem falado sobre isso porque vivemos uma cultura, a sociedade, ela nos leva, nós assim permitimos, a costumes. E a igreja tem se deixado levar pela cultura, não do reino, mas pela cultura do mundo, da sociedade. Nós, como igreja, temos vivido como todo mundo vive, feito o que todo mundo faz. Se todo mundo se prostra diante da estátua do rei, a gente se prostra também. Por que existiam 3 homens que não se prostraram diante da estátua: Sadraque, Mesaque e Abednego. E por que eles não se prostraram? Porque eles serviam a Deus. Eles serviam ao Deus verdadeiro. E eles conheciam as ordenanças. Eles conheciam os mandamentos. Eles sabiam qual era a vontade de Deus. E um dos 10 mandamentos, o primeiro, é: somente ao teu Deus adorará, e somente a Ele prestará tributo. Não farás para ti imagem de escultura, nem diante dela se prostrará, nem imagem de nada que exista acima do céu, nem debaixo da terra. Era claro para eles esse mandamento. Mas nós, como igreja, sabemos também, o grande problema é esse. É muito complicado porque Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam do mandamento, conheciam a vontade de Deus e estavam dispostos a colocar em risco a sua própria integridade física, a sua própria vida, para obedecer àqueles mandamentos. Nós, como igreja, conhecemos a vontade de Deus muito mais, temos muito mais instruções hoje. Sadraque, Mesaque e Abednego fazem parte do livro de Daniel, eles estavam inseridos lá. Hoje o livro de Daniel nós lemos toda a história, e junto com Daniel tem toda a Bíblia. Nós sabemos a vontade de Deus. Às vezes, como crente, de anos na igreja, já ouvimos tanta pregação, já passamos por tanta escola bíblica dominical, estudos, encontro de grupo pequeno, discipulado, conversa, aconselhamento. Sabemos o que Deus quer para a nossa vida, mas insistimos em desobedecer. Por que desobedecemos? Porque a maioria das vezes queremos fazer o que todo mundo faz. Queremos viver como todo mundo vive. Quando Jesus ele nos ensinou que fazer a vontade dele é ir na contramão do mundo. E tanto a cultura do mundo tem entrado na igreja, e a gente começou a falar sobre isso na semana passada. A gente falou sobre a frase de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ler novamente o texto. Daniel capítulo 3, versículo 13.
Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor com ira e furor, e falou Nabucodonosor e lhes disse, versículo 14: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Olha só que interessante, Nabucodonosor não estava com ira de Sadraque, Mesaque e Abednego só porque eles se prostraram diante da estátua. Ele também questiona por que eles não adoravam aos seus deuses. O que isso tem a ver? Porque o prostrar-se diante da estátua de Nabucodonosor envolvia outras coisas. Existia uma ideologia por trás daquilo. Quem se prostrasse diante da estátua de Nabucodonosor estava declarando que também adorava os deuses que o rei adorava. Eu falei até na semana passada, nessa semana também, o pastor André Valadão, lá da Lagoinha, lá de Orlando, ele lançou uma série de mensagens, porque esse mês de junho é o mês do orgulho. Antigamente era o mês do orgulho gay, agora não é mais. Agora é o mês do orgulho LGBTQIA+, e afins, que cada ano eles incluem uma letra a mais, né? Então, ele lançou uma série de mensagens. Se você ainda não assistiu, irmão, te aconselho a assistir. Para de assistir aquela série aquela série terrível que você está assistindo na Netflix. Porque os crentes tudo assistindo série que tem proibido para menores na Netflix, né? Para de assistir essas coisas que está contaminando tua mente. Vai assistir pregação, palavra de Deus, busca do Senhor. Para de ficar jogando joguinho de celular. Para de ficar ocupando tua mente com outras coisas. Vai buscar Deus. E ele lançou uma série de mensagens falando exatamente, batendo de frente. Uma das mensagens é: Deus odeia o orgulho. Aí botou lá o orgulho todo colorido, porque o arco-íris, eles tomaram para si o arco-íris, né, como símbolo do orgulho gay, sendo que o arco-íris foi o próprio Deus que criou e usou como aliança para com o homem, exatamente dizendo que não destruiria mais a terra, né? E aí ele lançou o Deus odeia o orgulho, e agora ele lançou outro que aí escancarou. O tema ela é o cara, transformados, assim, colorido e formado. Nossa, mas ele escancara. E tem muita gente se levantando contra, muita gente querendo processar. E o mais triste, pastores querendo aparecer, pastores querendo ir na mão que o mundo vai, fazendo o que todo mundo faz, porque na sociedade, irmãos, entenda uma coisa de uma vez por todas. É importante que nós, como igreja, entendamos uma coisa de uma vez por todas. Eu não vou ler para você, mas chegando em casa, pega Evangelho de João, capítulo 14, lê ele todo. Evangelho de João, capítulo 14. O que tem no Evangelho de João, capítulo 14? Jesus, antes de se entregar na cruz, por mim e por você, ele reúne os seus discípulos, e todo o Evangelho de João, capítulo 14, o tema é as últimas instruções de Jesus a seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus, diga amém. Então é para mim e para você. E numa parte dessas instruções, ele ora pelos discípulos, e ele fala assim com Deus: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. E ele fala para os discípulos: não se escandalizem se o mundo odiar vocês. Ou seja, se você é discípulo de Jesus, não tem jeito, você vai atrair a ira do mundo. E ele fala: não se escandalize se o mundo odeia vocês. Ele fala assim, porque eles odiaram primeiro a mim. E ele fala assim: se vocês fossem do mundo, o mundo não odiaria vocês, porque ele amaria o que é seu. Mas se o mundo odeia vocês, entendam, é porque vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Irmãos, a igreja precisa entender isso de uma vez por todas. Não adianta você querer dar uma de crente legal. Já viu aquele meme do Jesus maneiro? Não adianta você querer ser um crente maneiro, legal, e se dar bem com todo mundo. Se você é um crente que dizem assim: pô, aquele crente, pô, o Lucas é um crente legal, gosto dele pra caramba, que crente maneiro.
Ninguém tem nada contra o Lucas. Alguma coisa muito errada tem com o Lucas. Muito errada. Porque se você realmente segue a Cristo, você vai atrair o ódio do mundo. Por quê? Porque você vai trazer a verdade. E o Deus desse século é o pai da mentira. Por isso a luz com as trevas não batem. É por isso que é uma máxima de crente, mas é verdade. Se os teus melhores amigos são mundanos, tem alguma coisa muito errada com você. Porque a luz não combina com trevas. E a igreja precisa entender uma coisa de uma vez por todas: não podemos atrair para nós, você não pode assimilar para si, você não pode absorver a ideologia da sociedade atual. Pastor, mas para eu ser um bom cidadão, eu tenho que andar no rumo da sociedade. Não. Para ser um bom cidadão, você tem que obedecer às leis do seu país. Que na verdade, se você não sabe, a nossa Constituição, assim como as constituições de vários países, são inspirados na lei de Moisés. Se você não sabia disso, estourou sua cabeça agora. A instituição do nosso país, a Constituição, como a Constituição de vários outros países, são inspirados na lei de Moisés, são inspirados no Código de Hammurabi, que são muito parecidos. Então, para você ser um bom cidadão, você não tem que andar como o mundo anda, porque a sociedade fala muito hoje em dia sobre acolhimento. A sociedade, ela fala hoje muito sobre preconceito. A sociedade, ela fala hoje muito sobre tolerância. A palavra é essa, tolerância. Se você tem uma opinião contrária, você é intolerante. Você é fundamentalista. Usam essa palavra, fundamentalista. Você é fundamentalista. Ora, fundamentalismo significa estar fundamentado sobre algo. Nós estamos fundamentados sobre a palavra de Deus. Então pode me chamar de fundamentalista. Sou mesmo. E você também precisa ser. Mas na nossa roda de amigos, no nosso trabalho, muitas vezes no meio que a gente vive, existem outras pessoas que não entendem nem conhecem a palavra de Deus. E a nossa tendência é querer se misturar. A nossa tendência é querer ser bem aceito. E muitas vezes entramos em assuntos, concordamos com coisas que são fora da palavra de Deus. E por que muitas vezes concordamos com essas coisas? Porque se discordarmos, nos trarão dano. Porque se eu discordar, vai me trazer dano, eu vou estar sendo mal visto, eu vou ser deixado de lado, pode me trazer até me prejudicar profissionalmente ou relacionalmente. E é exatamente sobre isso, irmãos, que essa palavra ela está falando. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam... Então, só fechando esse parênteses, entenda de uma vez por todas: você é a igreja de Cristo. Você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores. Embaixador é alguém que vem do seu país e ele instala onde ele está os costumes e a cultura da sua pátria. Ele não absorve a cultura da pátria onde ele está. O embaixador, ele é enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Sabe de onde saiu a palavra apóstolo? É porque quando Roma estava conquistando todo mundo conhecido, eles enviavam. Quando Roma lutava contra um reino, vencia a guerra, ele enviava um general naquele reino. E o propósito daquele general era instaurar naquele reino a cultura romana. Ele mesclava a cultura daquele reino com a cultura romana, para que aquele povo pudesse entender a cultura dos romanos e aderir a ela. O nome disso é helenismo. O nome daquele general que era enviado no original era apóstolo. Então todos nós somos apóstolos do reino nesse sentido. Somos embaixadores. E o embaixador, ele não assimila a cultura da nação que ele está. Ele traz para aquela nação a cultura da sua nação. Então, como igreja, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós não estamos aqui para sermos influenciados pelo mundo, pelas suas ideologias, pelo seu modo de andar, de ser, de viver, de pensar, pela sua cultura.
nós estamos aqui para influenciar. Esse é o propósito da igreja. Então entenda de uma vez por todas isso. Porque se você, como igreja, quiser ser bem aceito, ser bem visto, ser amado pelo mundo e por aqueles que do mundo são, você vai estar cometendo um erro gravíssimo. Porque o próprio Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo 5, no finalzinho: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos matarem por amor do meu nome. É porque hoje o cristianismo é um cristianismo muito fácil de se viver. Hoje se tornar crente é levantar a mão, dizer eu aceito Jesus e sentar no banco de uma igreja. Na época de Jesus, depois da morte de Jesus, ser cristão significa dizer eu sou de Cristo e ser lançado numa arena para ser devorado por leões. Ser cristão era levantar a mão e dizer eu sou de Cristo e ser cerrado ao meio. Ser cristão era dizer eu sou de Cristo, amarravam uma mão do lado, uma mão do outro, e um cavalo correndo para um lado, outro cavalo correndo para o outro, e as tripas se derramavam no chão. Ser cristão era abrir um buraco na parede, botar lá dentro e fechar o buraco, e a pessoa morrer ali aos poucos. Isso era ser cristão. Hoje ser cristão é participar de uma igreja. Pelo menos é o que se diz. E a gente fica assimilando aquilo que vem lá de fora. E é sobre isso que a gente estava falando domingo passado. Uma das coisas que a igreja assimilou e que é uma erva daninha e que está destruindo a igreja e que está criando crentes mimados, fracos, como o pessoal fala por aí, crente Nutella mesmo. Crente Nutella é o evangelho do triunfalismo, que tudo sempre vai ficar bem, você sempre vai vencer, você foi chamado para conquistar, tudo é sobre você, você é a menina dos olhos de Deus, você é o tema principal do evangelho, é você, é tudo por você. Deus, ele fez todas as coisas pensando em você. E aí temos louvores não mais cristocêntricos, mas louvores egocêntricos, né? Eu, para mim, porque as pessoas têm sido egoístas, cada vez mais as pessoas estão sendo egoístas. Ninguém quer ouvir problema, quer falar de problema e quer que alguém ouça. E essa cultura ela tem adentrado a igreja. E aí a gente falou na semana passada que nunca houve uma geração de crente tão mimado, tão fraco, tão despreparado para a vida. Porque o evangelho ele te prepara para a vida. Nunca teve uma geração de crente tão confuso, que não sabe no que acreditar, não sabe o que seguir, não sabe para onde ir. Por quê? Porque estamos sendo influenciados a todo momento. A todo momento. Eu sei, meu irmão, que pode parecer até complicado, mas você pertence a uma congregação que tem um departamento de mídia excelente. Um departamento de mídia que tem... se você hoje parar na tua casa e falar assim, eu vou assistir todo o conteúdo que o grupo de mídia tem da igreja, você vai ficar uma semana inteira assistindo o conteúdo, porque tem muita coisa, palavra, ensino, estudo. Mas não, o que a gente prefere? A gente prefere durante a semana seguir a modinha, ouvir a pregação do pastor da moda, da igreja da moda, do culto da moda, que está todo mundo vendo, todo mundo ouvindo. E esse é que é o problema. Todos os dias a música está tocando e a gente está se prostrando diante da estátua de Nabucodonosor sem nem ter noção do que estamos fazendo. E aí, quando a dificuldade vem, e é sobre isso que a gente estava falando, essa fala aqui, Nabucodonosor chama Sadraque, Mesaque e Abednego. Perdi 15 minutos só dando um resumo da palavra passada. Sadraque, Mesaque e Abednego são chamados por Nabucodonosor. Nabucodonosor fala, Sadraque, Mesaque e Abednego, não estou entendendo, porque eles eram colocados em negócios grandes nas províncias da Babilônia. Eles não eram qualquer um. Eles eram príncipes de Israel que tinham sido sequestrados da Babilônia, mas foram colocados sobre os negócios do rei. Eles prosperaram na Babilônia, cresceram. Sadraque, Mesaque e Abednego são chamados pelo rei. Ele pergunta, olha, eu não estou entendendo. Ele fala, Sadraque, Mesaque e Abednego, era um tratamento leal. E ele fala, vocês não se prostraram diante da minha estátua, nem adoram os meus deuses, é verdade isso? E aí, vocês estão preparados para se prostrar agora?
E o que nós estamos falando durante esses domingos é sobre a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, que está aqui no versículo 16 do capítulo 3 do livro de Daniel. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: primeiro, rei, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Já começa dando fora em Nabucodonosor. Não te interessa, rei. Sabe o que não te interessa? Sabe por que eles falaram isso inicialmente, irmão? Porque, entenda uma coisa, o mundo nunca vai entender as coisas de Deus. Eu estava falando com os jovens nessa semana, no grupo dos jovens, levantou-se uma questão, e aí alguém falou assim: mas eu já falei com alguns amigos meus da escola sobre Jesus, e as pessoas, poxa, se levantaram contra mim. E aí eu coloquei o versículo que o apóstolo Paulo fala: a sabedoria de Deus, ela é loucura para o homem. Não adianta, é por isso que eu falo, é perda de tempo, meu irmão. Alguém chegar para você e falar assim: me explica da Bíblia então, por que isso? Não perca tempo com essa pessoa. Ela não quer saber de nada. E Bíblia, você não consegue explicar em 5, 10 minutos. Não consegue, não vai entender. Até porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é você. Me explica então por que Adão mordeu a maçã depois de Eva, irmão. Então tá, vai na minha igreja, assiste o culto, depois conversa comigo durante a semana, a gente gasta um tempo, aí você vai entender. Porque você não vai conseguir explicar a Bíblia para ninguém em 10, 15, 30 minutos. Você pode sentar 1 hora, não vai conseguir. É toda uma construção. Então, não adianta você querer explicar, não vai entender. O Evangelho não se explica, o Evangelho se vivencia. Não se ensina o Evangelho para ninguém, se vive o Evangelho. E aí Nabucodonosor pergunta a Sadraque, Mesaque e fala: rei, primeira coisa, você não tem nada a ver com isso. Se eu te explicar, você não vai nem entender. Disseram isso para o rei da Babilônia. Porque quando você sabe quem você é, quando você tem certeza da tua identidade, irmão, eu estava falando com o pessoal ontem, quando você sabe que você é bom, você se gloria no Senhor, você fala: eu sou bom, ruim é você. E aí ele fala assim: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Mas aí eles dão uma colher de chá. Fala assim no versículo 17: eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar, e nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão. E aí a gente falou sobre o evangelho triunfalista. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam quem era o rei a quem eles serviam, o verdadeiro rei. Eles conheciam a Deus, o poder de Deus, e eles tinham certeza que o Deus a quem eles serviam podia livrá-los, podia fazer o que fosse. Eles tinham noção do poder de Deus, eles criam nisso. E aí, nesse momento, tem gente que só fica nesse versículo e fala: glória a Deus, Deus pode fazer tudo, Deus vai te livrar, Deus vai te curar, Deus vai abrir a porta, Deus vai transformar. Esse é o evangelho triunfalista, em que nada de ruim acontece com o crente. É que nem aquele desenho, né? Só acontece com o crente, só coisa boa, só coisa boa. E aí, sabe qual é o problema? É que a vida não é feita só de coisa boa, coisa boa. E é aí que a gente fica confuso. É aí que a gente não sabe lidar. E foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego, continuando a fala, eles dizem assim, 17: o nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar, e Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. Mas no versículo 18, ele usa um pequeno termo aqui, que é muito importante. Ele diz assim: e se não? E se não? Aí, de acordo com o evangelho triunfalista que a gente tem aprendido por aí, vai se presumir o quê? Sadraque, Mesaque e Abednego titubearam. Duvidaram de Deus, Primeiro falaram que Deus tinha poder para fazer, mas se não fizer, porque usa a palavra se. Puxa vida, mas se é sinônimo de dúvida? Não. Se não é sinônimo de dúvida. Se é sinônimo de condição. Se Deus quiser. Não é assim que está falando lá em Tiago?
Tiago diz assim, ó: eis que vocês dizem, iremos para tal cidade e faremos negócios e compraremos e venderemos. E ele fala assim, ó: ao contrário, vocês têm que dizer assim: se Deus quiser, iremos para tal cidade e faremos negócios e venderemos. É assim que a palavra nos ensina. Esse se de Sadraque, Abednego, ele fala assim, ó: e se não, ó rei, ele diz: fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles estão dizendo assim: eu sei que o meu Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mas entenda uma coisa, ó rei, mesmo que ele não faça, nós sabemos que Deus tem poder para nos livrar desse forno de fogo ardente. Mas entende uma coisa, ó rei, mesmo que ele não nos livre, nós vamos continuar adorando a ele. Nós vamos continuar declarando que ele é o nosso Deus. Esse evangelho é estranho. Essa palavra é esquisita aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Por quê? Porque a gente tem aprendido que é sempre vitória, sempre ganho, sempre bênção, sempre porta aberta, sempre cura. Só que tem um se aí. 1 de João diz assim, ó, que se nós cremos, primeiro, quando você ora, você tem que crer que Deus está te ouvindo. E se você crê que Deus está te ouvindo, você tem que crer que tudo que você pede, Ele vai fazer de acordo com a sua vontade. Não é a minha vontade que manda em Deus. A oração não move a mão de Deus. Pô, pastor, mas eu ouvi isso a vida toda. Me mostra na Bíblia essa frase. Não tem. A oração não move a mão de Deus. Deus está no trono e Ele só faz o que Ele quer. É de acordo com a vontade dEle. A minha e a sua vontade não tem poder para mudar a vontade de Deus, irmãos. Entenda isso. Pastor, mas onde é que está escrito isso? O próprio Jesus nos ensina isso. Estava lá no monte. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Vontade de Jesus, Filho de Deus. Porventura, de qualquer forma, não seja a minha vontade, mas seja a tua. Jesus não deixou de expressar: Pai, sério, se fosse por mim, a minha humanidade está falando muito alto, está dando desespero, estou angustiado, estou suando sangue. Então, pela minha humanidade, eu preferia que o Senhor passasse de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, o que impere é a tua vontade. Deus está no trono, Ele é Senhor. E não há o que você faça ou o que você fale. É por isso que Jesus fala assim, ó: não é por muito falar que nós vamos ser ouvidos. Não adianta, não, eu vou orar e Deus vai abrir os céus. Isso é frase triunfalista. Vamos bombardear o céu com oração. Que isso, irmão? Você é a Rambo de Jesus? Vamos bombardear o céu com oração? Quer dizer que você vai obrigar a Deus a fazer o que você quer? Você está muito enganado. Sadraque, Mesaque e Abednego fala assim: o meu Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mas saiba de uma coisa, ó rei, mesmo se Ele não fizer, nós vamos continuar adorando a Ele, nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua. Mas sabe o que acontece, amados? Aí a gente falou na semana passada sobre milagre, que a gente aprendeu as coisas de uma forma tão errada e por isso a gente vive frustrado, a gente vive angustiado, a gente vive confuso. Aí tem uma geração de crente fraco, mimizento, que por qualquer coisa quer largar Jesus, mimado. Vou largar Jesus porque Ele não fez o que eu quis. Porque a gente acha que Deus tem que fazer o que a gente quer. E aí, falamos sobre milagre, que a gente tem um entendimento muito errado sobre milagre. Um dos pontos que a gente falou é: milagre só acontece quando o homem não consegue fazer mais nada. A gente leu lá, se você anotou, se não anotou, depois você pega comigo. Lucas capítulo 18, versículo 27. Aos homens o que é impossível aos homens é possível a Deus. E aí a gente falou, o que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você, não adianta. Não adianta. O que você tem que fazer, você tem que fazer. E o que Deus tem que fazer? Pode ter certeza que Ele vai fazer. Aí entra a fé. O departamento de Deus é o impossível. Você não precisa se preocupar com isso. Quando você entende isso, a tua fé estoura. Você não precisa se preocupar com o impossível. Se preocupe com o possível. O problema é que às vezes a gente quer dar para Deus para fazer a nossa parte. Aí Ele não vai fazer.
Aí você vai viver frustrado, chateado, vai até querer brigar com Deus, mas Ele não vai fazer o que você tem que fazer. Aí demos o exemplo, camarada quer fazer uma prova de concurso e tem um ateu que está estudando há 3 anos, passando noite em claro, se esforçando. Aí vai o crentão, bonitão, porque eu sou filho de Deus, né? Eu sou o preferido de Deus, tudo é pra mim. Aí não estuda direito, né? Aí não quer saber de muita coisa, lê uma coisa ou outra, não faz. O ateu tá lá gastando dinheiro, pagando o curso, virando noite, estudando, se esforçando. Aí chega no dia da prova, aí num dia antes, pastor, ora por mim para eu passar naquela prova. Não existe, irmão, oração que passe você numa prova. Isso não existe. Aí lemos lá em Tiago, diz que Deus, Ele é justiça. A Bíblia fala que Deus, Ele é justo, Ele é a própria justiça, Ele ama a justiça. Deuteronômio 32:4, olha que lindo. Deus é fiel e não comete erros, justo e reto Ele é. O início fala assim, Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Não há sombra de variação em Deus. Então às vezes a gente tenta Deus. A gente falou sobre Jesus lá no deserto, quando o Satanás ele fala, pula desse monte, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Aí Jesus fala o quê? Pega lá Deuteronômio também, não tentarás ao Senhor teu Deus. Por quê? Porque quando você pede para Deus cometer algo injusto, você está tentando a Deus. Por quê? Porque Ele é justiça e todos os seus caminhos estão retos. E Deus, Ele te ama, mas Ele não vai abrir mão da sua integridade de glória e de justiça por causa do seu querer, por causa da sua vontade. Ele não vai fazer isso, mas você está tentando a Deus. Aí você chega e pede, Senhor, me passa naquela prova. Chega lá na prova, o ateu vai, gabarita a prova. E o crentão, não, porque eu sou filho de Deus. A gente acha porque, né, João 14:2, porque todos aqueles que o aceitaram foram feitos filhos de Deus. A gente acha que essa nomenclatura, que essa paternidade é que nem se você for filho de um PM, né? Aí você tá sem carteira, passando na blitz, aí o cara te para, aí você dá carteira, não, eu sou filho do PM tal, deixa eu passar aí, tá bom, passa lá. A gente acha que Deus é corrupto. A gente acha que Deus vai dar um jeitinho pra gente passar na prova sem ter estudado. Porque Ele é ateu, Ele vai pro inferno. Ele pode até ir pro inferno, mas vai pro inferno com diploma. Porque Deus é justo. Ele não vai manipular a realidade ao teu favor de forma injusta para prejudicar alguém que se esforçou e você não. A gente falou sobre milagre. Deus, Ele faz o que é a parte dele fazer. A tua parte é estudar. Qual é a parte de Deus? É te dar ânimo, é te dar vigor. Ai, pai, eu tô tão cansado, não sei se eu vou conseguir estudar essa noite. Pai, me dá ânimo, me dá vigor. O homem consegue injetar ânimo ou vigor em alguém? Não, mas Deus consegue. O impossível é trabalho dele. Amém? O papel de Deus é te dar força, é colocar pessoas no teu caminho. Poxa, de repente aquele examinador ali, ele é muito rígido, aquele é mais tranquilo. Deus, Ele pode fazer isso, Ele vai colocar alguém bom no teu caminho, alguém tranquilo. Mas o fazer é teu. Deus, Ele não vai fazer o que é para você fazer. O possível é o homem, o impossível é Deus. Amém? Então a primeira parte do milagre que a gente falou semana passada foi isso. Agora a gente quer que Deus faça a nossa parte. Como filhos, criança mimada. Aí fala a mesma coisa, tentar a Deus. Você sabe que você vai passar por um lugar que de noite é perigoso, tem tiroteio. Aí acaba o culto. Aí o que o crente fala? Ah não, mas Deus é comigo, Deus me guarda. Te guarda não. Aí você passa por lá, toma um tirambaço ou é assaltado, aí vai ficar chateado com Deus. Mas foi você que escolheu passar por lá. Se você tem escolha e você escolhe o errado, Deus, irmão, fala com o teu irmão que está ao teu lado. Você tem que falar com ele. Vira para o irmão, fala assim, ó, Deus não tem compromisso com a sua irresponsabilidade. Entenda uma coisa, Deus, Ele é teu amigo, mas Ele não é teu cúmplice de crime. Ele não tem compromisso. Oh. Entenda isso. Ah não, eu vou chegar no final do ano, vou comprar tudo que eu quero, móvel, tudo que eu quero, depois eu passo no cartão, Deus lhe pague. Ah não, mas poxa vida, eu queria tanto que Deus, né, me abençoasse para eu conseguir pagar minhas coisas. Irmão, se quando você compra um monte de coisa sem ter como pagar, porque tem gente que ainda fala assim, eu não tenho como pagar, eu vou comprar por fé.
Isso não é fé, não. Isso não é fé, não. Porque se você compra uma coisa sem saber que você vai ter dinheiro para pagar, isso não é fé, não. Isso se chama outra coisa. E aí a gente quer que Deus vai. Imagina se Deus ele vai e aparece 10 mil reais na tua conta para você pagar as compras que você comprou sem poder comprar. Sabe o que isso vai gerar em você? Um sentimento. Então eu posso fazer de novo. Deus ele não vai contribuir com o teu erro. Deus ele não vai contribuir com a tua responsabilidade. Ele é teu amigo, não é teu cúmplice de crime. Ele não vai. Então a gente entende milagre de uma forma muito errada. A gente acha que milagre é a gente fazer o que a gente quiser com a vida e que Deus tem a obrigação de desfazer os nossos nós. Deus ele faz o impossível. O possível é você que faz. E se o problema que você está vivendo hoje foi porque você mesmo plantou, não espere de Deus. Se há algo impossível, ele faz. Se você tem a opção de escolha, escolha o certo. Agora, quando não há opção, aí é diferente. Amém? Aí ele faz o milagre. Como não havia opção, quando Jesus estava lá no monte, chegou o final da tarde, todo mundo faminto, Jesus vira para o discípulo e fala: dá comida para essa galera. Aí Filipe fala: Senhor, nem se a gente vendesse tudo que a gente tem, não daria para alimentar todo mundo. Jesus estava mostrando para ele assim, ó: tenta aí fazer o que é possível. O homem, Filipe chegou e falou: é impossível. Ah, o teu departamento acabou, então daqui para frente sou eu que ajo, o impossível eu que faço. Traz aí os 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou. Não tinha o que fazer ali. Aquelas pessoas estavam ali, tinham fome, não tinha de onde tirar comida. Era impossível que todos se alimentassem. Pois bem, departamento de Deus, fazer o impossível. Amém? Então falamos sobre isso, sobre o milagre, né? A parte do homem fazer e a parte de Deus fazer. Falamos muito mais coisas, não sei se gravou, se não gravou você perdeu. Falamos também sobre outro ponto: todo milagre tem um propósito. Deus não faz milagre sem propósito. Ah não, Deus vai fazer tudo o que eu pedi. Não. O menino estava lá cego, perguntaram: mas Senhor, quem foi que pecou? Ele ou os pais? Deus falou: nem ele, nem os pais. É para a glória de Deus. Tem um propósito: o nome de Deus ser glorificado. Deus não vai fazer um milagre se ele não tiver um propósito naquele milagre. Não é todo milagre que acontece, tem que ter propósito. E a gente falou algumas coisas também, deixa eu correr. E no final, sobre milagre, falamos sobre o seguinte: o milagre não pode ser egoísta. O milagre ele não acontece só para você, só para te abençoar. Se você tem pedido a Deus algo que é bênção só para você, e você não tem recebido, entenda que é exatamente por causa disso que você não tem recebido, que vai ser bênção só para você. O milagre ele sempre tem que transbordar para todos à volta. O milagre não é egoísta, amém? E aí, vamos voltar lá para o versículo 18 de Daniel 3. E se não, fica sabendo, ó rei, mais uma verdade à porta da fornalha nesses minutinhos. A verdade é que aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles falam, e se não, ó rei, eles sabiam que, e são lições, são verdades que a gente precisa entender para a nossa vida. Aí vai deixar de ser crente Nutella, aí vai deixar de ficar confuso, aí vai deixar de ficar esperneando, querendo culpar a Deus. Uma verdade que eles sabiam, quando eles disseram, e se não, ó rei, uma das verdades que eles sabiam é: nem sempre a porta se abre. Entenda isso. Nem sempre a despensa se enche. Quando ele fala, e se não, ó rei, é porque eles sabiam que nem sempre a doença é curada. Nem sempre o quebrado conserta. Nem sempre Deus livra. E se não? O problema é que a gente não consegue entender isso, porque já está injetado em nós um negócio esquisito fora do Evangelho. A verdade é a seguinte: como crentes em Cristo Jesus, como discípulos que dizemos que somos, não aprendemos de verdade o que Jesus ensinou. A gente vive ou da nossa própria cabeça, porque
porque é isso que eu acredito e acabou, ou que alguém falou e era cômodo pra gente, a gente tinha assumido isso pra gente, mas a verdade é que nós não aprendemos a perder. Nós não fomos ensinados a perder. Como crentes em Cristo Jesus, nós não sabemos perder. Que isso, pastor? Então a gente tem que aprender a perder? Não, nós não sabemos no sentido de não sabemos nos comportar quando o dia mal vem, e ele vem. Jesus, ele falou, basta cada dia o seu mal. Eclesiastes fala assim, ó, há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. O escritor também fala assim, ó, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Significa que o choro, ele vem. Ele não pode se prolongar além. É só uma noite, mas ele vem. Existe tempo de chorar e tempo de sorrir. Só que a gente não... Irmãos, eu me lembro, é uma palavra que eu trouxe há anos atrás. Joga no YouTube, tempo de chorar. Essa pregação, eu gravei o áudio, botei no YouTube, e para minha surpresa, ela tem mais de não sei quantas mil visualizações. Joga no YouTube, você vai... Tempo de chorar, tem ela em áudio, muitos anos atrás. A gente não aprendeu a perder, porque nós não fomos ensinados. E aí quando a perda vem, sabe o que acontece? A gente não sabe se comportar. A gente não sabe como agir. A pastora Jaqueline deu o testemunho da autoescola, né? Todo mundo sabe que ela passou, graças a Deus. Só que, irmãos, ela passou de segunda vez. A primeira vez, sabe o que aconteceu? Ela não passou. Também, Rose? A primeira vez, ela foi reprovada. A primeira vez, ela perdeu. Que isso? Não é possível. A pastora perdeu, mas mulher de Deus vence o tempo todo. A pastora foi reprovada, mas se ela é serva do Senhor, Deus tinha que ter movido lá os instrutores, o carro ter feito um milagre para ela passar. Não. Tem vezes que não dá certo. Tem vezes que não acontece. Tem vezes que a porta não se abre. Quando a suposta derrota, ela vem, e a gente não sabe se comportar na derrota. Entenda uma coisa, meu irmão, eu acho que na vida do crente, você vai perder muito mais do que ganhar. Jesus ensinou isso. Aquele que não quiser perder a sua vida por amor de mim, não é digno de mim. Aquele que não abrir mão de coisas dessa terra, não vai alcançar as celestiais. O evangelho é perder para ganhar. O evangelho é muito mais sobre perder do que ganhar. Pastor, mas isso é totalmente contrário ao que eu entendo sobre o evangelho. Não é contrário ao que você entende, mas não é contrário ao evangelho. E é estranho, porque a gente não foi ensinado a perder a vida por amor dele, abrir mão. Jesus fala assim, ó, se o teu olho te fizer pecar, sabe o que você faz? Perde ele, arranca ele e lança fora. Porque perdendo o olho você vai ter acesso ao reino dos céus. É muito melhor você entrar no reino dos céus sem o olho do que ir para o inferno com o corpo todo. Só uma coisinha que Jesus fala sobre perder. Só uma coisinha. No reino de Deus, menos é mais. Só que a gente é exposto a esse ensinamento o tempo todo. Não perde, não pode perder, não pode. E a gente não sabe se comportar no momento da perda. A gente não sabe se... Aí quando a gente perde, quando a porta não se abre, quando a doença não se cura, quando a despensa não se enche, quando não passa na prova, a gente como crente triunfalista, que não sabemos, sabe o que a gente faz quando a gente perde? Irmãos, é impressionante como o crente se transforma diante do dia mau. A gente está bem na igreja, está disposto. Se faz a obra, está fazendo a obra, está indo tudo bem. A gente aprendeu a andar com Jesus só quando vai tudo bem. A gente se acostumou a fazer a obra só quando está tudo bem. Eu canso de ouvir gente fazer assim: hoje eu não vou fazer a obra, hoje eu não vou estar nisso. Por quê? Porque eu estou passando por lutas, porque eu não estou bem. E quem foi que disse isso? Que você só vai fazer a obra de Deus quando você estiver bem. Que você só vai viver para Deus quando você estiver bem.
Entenda uma coisa, Jesus falou assim, ó, no mundo tereis aflições. A única coisa que ele nos falou foi o seguinte, mas tenha bom ânimo. Mas você vai ter aflições. Você vai ter muito mais lutas e dificuldades do que tempos de... É por isso que a gente tem que valorizar muito o tempo de paz. É por isso que quando a tua vida estiver boa, estiver tranquila, você tem que valorizar muito, porque tenha certeza que é só por um momento. Logo, logo uma luta vai vir. Logo, logo uma dificuldade. Sabe por quê? Porque o inferno não se cansa. Porque Satanás vai se levantar o tempo todo. Entenda uma coisa, a vida do crente não é vida sem luta. Vida do crente é uma vida de paz, mesmo em meio à guerra. Isso é a nossa vida. Só que a gente não aprendeu a perder. E aí quando vem o dia mal, quando as coisas não dão certo, a gente desanima. Ai, não deu certo. Aquela prova que eu ia passar, não passei. Ai, meu trabalho está muito ruim. Ai, aquilo que eu tentei fazer, ai, vou desanimar. Aí o crente fica todo borocochô. Aí fica todo desanimado. Aí chega o crente, tudo bem, irmão? Ai, tá mais ou menos. Porque alguma coisa na minha vida não tá boa. Irmão, quem foi que te disse isso? A gente não sabe perder. A nossa tendência é, tô bem, tô feliz, tô caminhando. Alguma coisa deu errado? Ai. Quando o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu me alegro nas angústias, eu tenho prazer nas lutas, nas provações. Tiago fala o seguinte, que as lutas, as dificuldades, elas geram em nós esperança e perseverança. Mas a gente só caminha se tiver bem. Se alguma coisa não tiver bem, a gente esmurece. A gente não sabe se comportar no dia mal. Aí a pastora Jaqueline não passou na prova. Aí, se ela fosse um crente com essa geração de agora, não passei na prova, o que vai fazer? Ai, não vou pregar mais não, Deus não é comigo. Não passei na prova. Todas as minhas expectativas estavam naquela prova. Humberto, me tira da escala de louvor, porque eu não estou com cabeça para louvar, porque eu não passei na prova. Ai, pastor, não bota mais. Ana Paula, assume as mulheres, porque eu estou entrando em depressão, meu mundo está caindo, porque eu não passei na prova do Detran. Eu não quero mais meu ministério, minha vida. Aí fica tempos em casa, aí liga ao pastor, como é que você está, pastora? Ai, não estou bem não, que eu não passei na prova, estou fraca na fé, está difícil. Aí chega na igreja, senta no banco, aí fica assim, porque quer que alguém venha, né? O que aconteceu, pastora? Ou então na hora do louvor, chega no momento do louvor, da adoração, levanta a sua mão, irmão. Adora com o irmão do seu lado. Porque não passei na prova, minha vida acabou, o dia mal veio e eu não sei viver o dia mal. Por que Deus, eu não entendo, por que Deus não me passou na prova? Mas não, sabe o que ela fez? Falou muito, ficou muito triste, ficou nervosa. Porque é emoção, é sentimento, não tem como você controlar isso. Vem, ficou nervosa, ficou triste, falou, e a gente ouviu, e a gente caminhou. Ela falou, mas eu não vou desistir, dessa vez não foi, dessa vez não aconteceu, mas eu vou tentar de novo. Vou reunir forças, vou me levantar e vou tentar de novo. Eu não vou parar de fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu não vou deixar de caminhar com o meu caminho, porque alguma coisa não está bem na minha vida. Tem que saber perder. A gente não sabe perder. A gente não sabe viver o dia mal. A gente sorri no dia bom e não sorri no dia mal. Eu tenho que ser hipócrita? Não, você tem que ter fé. E fé é a certeza daquilo que eu ainda não vi. Como é que você está rindo e brincando se está tudo ruim na tua vida? Porque eu estou profetizando que vai ficar tudo bom. Eu creio. E aí, meu irmão, ela vem querendo, nós vamos pagar de novo e eu vou fazer de novo a prova. Eu sei que Deus tem poder para isso, eu vou fazer o meu melhor. Aí foi, marcou aula, aí foi lá para Queimado, pastor Jailson ajudou pra caramba, foi uma benção, ficou rodando lá em Queimado, o pastor Jailson no dia anterior chegou. Aí ela falou, mas se eu não passar, eu não vou tentar mais agora não, vou deixar para...
Ela sabia que Deus tinha o poder para fazê-lo. Isso não é falta de fé, porque ela fez a parte dela. Ela poderia ter pago e ficado em casa sentado e orando, vou fazer um propósito. Não, ela foi lá para Queimados, ficou rodando que nem uma doida com o pastor Jailson o dia todo. No outro dia foi lá cedo, fez aulas antes também, um dia antes, fez a parte dela. Chegou lá na hora, vamos fazer. Passou, glória a Deus. Mas a gente tem que saber perder. A vida não é sempre ganhar, a vida não é sempre vencer, a vida não é sempre conquistar. A gente ofende a Deus quando no meio de um dia mau, em alguma coisa que não deu certo, a gente larga tudo, quer abandonar tudo, quer desesperar da vida. Você está dizendo para Deus assim, ó: tudo que você fez na minha vida até hoje não vale de nada. Só por causa disso aqui que não deu certo, eu não te quero mais. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: rei, nós sabemos que Deus tem poder para nos livrar, mas se Ele não nos livrar, nós vamos continuar adorando a Ele. Nós não vamos nos prostrar. Irmão, tem que parar de ser Nutella, tem que parar de ser bebê. É muito ridículo alguém que tem condições de ser adulto e se porta como bebê. É ridículo. Não é feio, nem anormal não, é ridículo. Um homem, uma mulher de 40 anos, 50 anos de fralda, falando: mamãe, isso é ridículo. Mas a gente age como bebê espiritual quando as coisas não vão bem. Tudo sempre tem que dar certo, tudo sempre tem que estar bom. Se alguma coisa não sai do jeito como a gente queria, pronto, acabou a vida. Sadraque, Mesaque e Abednego falaram: eu sei que Deus tem poder, mas se não, isso é fé de verdade. Porque existem motivos pelo qual as coisas não acontecem. Existem motivos pelos quais a porta não se abre. Eu quero só para terminar ler com vocês aqui Hebreus capítulo 11, versículo 13. Abre aí. De repente a gente vai terminar essa palavra domingo que vem na ceia. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Hebreus 11 fala sobre fé. Aí nós vamos ler 13, a galeria da fé, falando sobre fé. Porque a gente recebeu um ensinamento de uma fé baseada em resultado. Eu tenho fé se acontece. Eu tenho fé se aquilo que eu pedi vem. Eu tenho fé se aquilo que eu creio se materializa. Mas olha o que Hebreus 11 fala aqui, ó. Hebreus capítulo 11, versículo 13. Só para você entender o contexto, Hebreus capítulo 11 fala sobre a galeria da fé. Fala sobre Abraão, fala sobre Moisés, fala sobre Davi. Grandes homens de Deus, grandes profetas, homens aos quais Deus usou para mudar o curso da história. Mas olha no final o que a Bíblia fala sobre eles. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram sem terem recebido as promessas. Como é que morreu na fé sem receber promessa? Porque fé não se condiciona a fato, fé se condiciona no Deus a quem você crê. Fé não é receber tudo que se quer, fé é continuar crendo, mesmo que as coisas não estejam boas. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Isso é Bíblia, isso não é achismo, não é da minha cabeça, não é de quem alguém falou para você. Isso é Bíblia. E se você discorda disso, me desculpa, você está errado. Eu fico com a Bíblia. Todos eles morreram na fé sem terem recebido as promessas. Que coisa mais cruel? Pode parecer cruel, né? Moisés abriu mão da sua vida. Moisés era casado, tinha filhos, estava lá na terra de Terá, seu sogro, no bem bom, num oásis, no meio do deserto. Moisés, com 80 anos, Deus chama ele para libertar o povo. Moisés vai lá, abre mão de tudo que ele tinha, cuidar de dor. Moisés soa para conseguir tirar o povo do deserto, com uma promessa:
eu vou levar vocês para a terra prometida. Deus dizia para Moisés. Moisés aguenta 40 anos aquele povo falando no ouvido, murmurando, se levantando contra ele. Aí sim, Miriam, Arão, seus irmãos se levantam contra ele, criticam Moisés. Moisés passa uma luta danada no deserto. Moisés entrega toda a sua vida, perde toda a sua vida por amor daquele povo, por aquela promessa. Chega um dia, Deus fala assim para Moisés: Moisés, sobe no monte ali que eu quero falar contigo. Já viu quando o cara tá trabalhando, né? E chegou e fala assim: ó, se dirija ao RH, por gentileza. Deus fala assim: Moisés, sobe ali no monte que eu quero falar contigo. Moisés chega, olha só. Deus fala assim: tá vendo ali, ó, é Canaã. Que isso, Senhor, a terra da promessa? É. Você tá vendo, Moisés? Tô. Pois é, você não vai entrar nela. Moisés, eu estou te deixando pelo menos ver, mas você só vai ver, você não vai entrar. E aí, o que você ia fazer? Você ia espraguejar Deus, né? Você ia falar: Senhor, então, ó, que se dane. Ia descer aquele monte revoltado. Moisés obedece e Moisés morre ali em cima daquele monte. Ele não entrou na promessa. Isso é totalmente contrário desse evangelho que a gente tem ouvido. Totalmente contrário. Não fecha a conta. Sabe por que a conta não fecha? Porque o que a gente tem ouvido não é Bíblia. Isso é Bíblia. Ele diz assim, ó: mas vendo de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Nós pertencemos a uma pátria celestial. O melhor não está aqui, o melhor está por vir. Porque a gente falou, não é problema você querer ter luxo. A gente falou isso na semana passada. Não é problema você querer ter luxo. Mas nós lemos, deixa eu lembrar aqui o versículo para passar para você. Alguém anotou? Se não anotou, Deus, Ele não se compromete com os teus luxos. Tiago capítulo 4, versículo 3. Deus, Ele tem compromisso com as tuas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em glória em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Ah, mas eu quero um carro do ano. Deus não tem compromisso com isso. Ah, eu quero um apartamento na Barra. Deus não tem compromisso com isso. Ah, eu quero um trabalho melhor. Deus não tem compromisso com isso. Ué, mas então eu não posso ter? Não, a questão é, Deus, Ele faz um milagre. Ele se compromete com as tuas necessidades. Mas se você quer um carro de luxo, trabalha. Se você quer um apartamento na Barra, trabalha. Se você quer um cargo melhor no teu emprego, se especializa. Deus não tem compromisso com o teu luxo, com o a mais. Ele fala aqui em Tiago capítulo 4, versículo 3: pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Vocês pedem errado. Vocês pedem o que vocês não devem pedir, para gastardes nos vossos deleites, nos vossos luxos. Ai, Senhor, como eu queria um iPhone de última geração. Me abençoa, Jesus. Ele não vai te abençoar com isso. Então eu não posso ter? Pode. Você pode trabalhar, você pode juntar dinheiro, você pode parcelar e pagar e comprar o teu iPhone. Mas se o iPhone não vir, não culpe a Deus. É algo que você quer, é teu luxo, é o teu a mais, é o teu deleite. É por isso que muita gente tem pedido aí e não tem recebido, porque fica pedindo luxo a Deus, fica pedindo a mais, aquilo que Deus não se compromete. Não é problema nenhum você conquistar, você ganhar, você viver, mas Deus, Ele se compromete com aquilo que você precisa de verdade, com as tuas necessidades, amém? E aqui, Hebreus 13, a galeria da fé, ele fala sobre Noé, Abraão, Jacó, outros homens de Deus. Eles morreram sem ver a promessa. Aí tem aquela promessa, né? Quem tem promessa de Deus não morre jamais. Morre sim. Eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não leu Hebreus 11. Não leu. Tadinho. Não deu, né? Não leu. Quem tem promessa de Deus morre sem ver a promessa. Só que a gente não é acostumado com isso. Não estou dizendo que você tem que viver uma vida de derrotado, se arrastando, não.
mas tem que saber se comportar. O problema não é o problema. O problema é como você se comporta diante do problema. Você escolhe como você vai se comportar no dia mau. E ele vai vir. Mas você tem que saber viver. Como é que você vai fazer no dia mau? Você vai se largar? Você vai xingar Deus? Você vai largar teu ministério? Você vai ficar borocochô, se arrastando? Você vai... Ou no dia mau você vai ter fé. Você vai se manter firme. Você vai colocar um sorriso no rosto. Você vai dizer assim como Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e ao seu tempo ele vai se levantar ao meu favor. Dessa vez não deu certo, da próxima vai dar. E se da próxima não der, eu vou saber qual é a vontade do meu Deus. Mas o que eu não vou fazer, e se não, ó rei, o que eu não vou fazer é desistir da minha fé. O que eu não vou fazer é parar de crer no meu Deus. O que eu não vou fazer é virar as costas para tudo que ele já fez, só porque uma coisa não deu certo. Essa é a fé que os três tinham em Deus. Porque tem motivo para a coisa não dar certo. Assim como um milagre tem um propósito, aquilo que não dá certo também não dá certo. O problema não vem, a dificuldade não vem à toa, em vão. Tem motivo para a porta não se abrir. E não tem um motivo só não, tem um monte. Aí é interessante a gente identificar por que essa porta não se abriu. Por que não aconteceu? Ajuda demais para a gente saber para onde ir. Só que por que a porta não se abre? Por que muitas vezes o dia mau ele vem? Tem muito motivo. E é importante a gente entender também essa verdade. Mas essa lição é a porta da fornalha. Mas